Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Tributário da nossa playlist para a FCC. E nessa aula nós vamos falar de um tema que derruba muito candidato bem preparado em prova. Isso porque a FCC cobra o tema de maneira recorrente, mas não como a grande maioria dos candidatos espera. Então fique comigo até o final dessa aula porque eu vou te mostrar como o examinador da FCC cobra sobre as limitações ao poder de tributar e como ele vai tentar te enganar na sua prova, beleza? Então vem comigo, Prof. Lucas na área, tema da aula de hoje, limitações ao poder de tributar, aula sobre a FCC, beleza? Vocês já conhecem aqui a dinâmica da aula, eu vou apresentar as questões, nós vamos resolver as questões juntos, depois eu trago toda a base normativa que embasa a resposta da nossa questão, tá? Coloquei aqui a primeira questão na tela, pessoal. É importante que você pause o vídeo, tente resolver a questão por conta própria. Caso não consiga, continue o vídeo que a gente resolve junto e sana todas as dúvidas de vocês. Mas é de suma importância que você tente resolver primeiro a questão por conta própria para o seu aprendizado, beleza? Então vamos lá, questão número 1. A emenda constitucional 132 veiculou a primeira ampla reforma do sistema tributário nacional realizada desde a promulgação da Constituição de 88, e seu eixo central é a simplificação da cobrança de impostos sobre o consumo, com vistas a incentivar o crescimento econômico. De acordo com o dispositivo constitucional inserido pela emenda, o sistema tributário nacional deve observar os seguintes princípios. Pessoal, questão de decoreba a respeito dos princípios que norteiam a nossa reforma tributária. Vamos lá? Alternativa A. Princípio da simplicidade norteia a nossa reforma? Sim. Segurança jurídica? Redução das desigualdades regionais e sociais. Aqui, olha só. A FCC, ela coloca uma grande pegadinha, porque quando a gente estuda direito constitucional, principalmente os princípios objetivos da República, a gente vê um objetivo de reduzir as desigualdades sociais, interregionais, etc. E a FCC traz justo aqui, ó. Mas veja, isso daqui é um princípio que se relaciona aos princípios gerais da República, se eu não me engano, no artigo 3º da nossa Constituição. Não se relaciona com a emenda constitucional 132, que é o objeto da nossa questão. Então vamos continuar. Essa aqui, ó, já está bem errada por causa disso. Vamos à letra B. Simplicidade, ok. Transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Essa daqui é a nossa resposta, porque esses são os princípios trazidos pela nossa emenda constitucional, gabarito da questão, então, letra B. Vou trazer aqui o artigo 145 para a gente dar uma olhada, parágrafo 3º. O sistema tributário nacional deve observar os seguintes princípios da simplicidade, da transparência, da segurança, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 princípios. Sugiro que você, neste momento, pause o vídeo, anote esses 5 princípios, porque a FCC cobrou em 2024, ela pode cobrar de novo uma questãozinha de decoreba a respeito dos princípios. Vamos analisar aqui agora as outras questões para vocês verem. A letra C, simplicidade, transparência, segurança jurídica, busca do pleno emprego e defesa do meio ambiente. Está tudo certo, exceto busca do pleno emprego. Se a gente parar para pensar, pessoal, busca do pleno emprego, não há nada assim tão absurdo nessa alternativa. Mas veja que isso aqui é uma questão de decoreba. Nessa questão você precisava saber especificamente a literalidade do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição. Então, novamente, sugiro que você anote esses 5 princípios que estão literais na Constituição. Pela última vez são eles: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Ok? É importante para a nossa FCC. Agora vamos continuar. Vamos à questão de número 2. O princípio da anterioridade nonagesimal foi instituído como regra pela emenda constitucional de 42. Número 42. Nos termos da Constituição Federal, é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Então a questão que é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos fazer aqui agora um pequeno resgate a respeito dos princípios da anterioridade nonagesimal e o princípio da anterioridade anual. Segundo a nossa Constituição, um tributo
ele não pode ser, o imposto, na verdade, ele não pode ser cobrado no mesmo exercício da lei em que foi instituído ou majorado. Ao mesmo tempo, ele só pode ser cobrado depois de 90 dias da lei publicada que instituiu ou majorou esse tributo. Vamos a exemplos práticos. Hoje, eu sou o governador e eu sanciono aqui uma lei e publico hoje uma lei que aumenta um tributo. Uma lei que aumenta um tributo que segue a regra geral das anterioridades, 90º e anual, porque nós temos exceções, veremos as exceções já já. Quando esse imposto ou tributo pode ser efetivamente cobrado? 2 pontos. Primeiro, no próximo exercício, porque conforme o princípio da anterioridade anual, ou simplesmente princípio da anterioridade, o imposto não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro que ele foi instituído ou majorado. Ponto. E nós temos também o princípio da noventena, que impede que esse imposto seja cobrado dentro de 90 dias da publicação da lei. Isso impede, pessoal, que, por exemplo, eu lá em 31 de dezembro publique lá a lei aumentando determinado imposto. No dia seguinte, 1º de janeiro, o princípio da anterioridade anual está satisfeito, não está? Porque não é mais o mesmo exercício financeiro, é o ano seguinte. Então, o princípio da anterioridade anual, nesse caso, estaria satisfeito. Contudo, para evitar que eu faça isso, publique uma lei lá em 31 de dezembro e cobre em janeiro, existe o princípio da noventena, para dar pelo menos um prazo de 90 dias para efetiva cobrança desse imposto, mesmo que ele respeite o princípio da anterioridade anual. Ok? Então, fiz aqui um breve resgate de princípio da noventena e anterioridade anual. Agora vamos à nossa questão. Isso que eu expliquei é a regra. Nós temos exceções, são impostos que não precisam seguir. São impostos que não precisam seguir o princípio da noventena ou da anterioridade ou os dois, e eu vou trazer todos aqui para vocês. Essa nossa questão pede o quê? Ela pede a exceção do princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos ver? A majoração de IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados, e Imposto de Importação e Exportação. O IPI é uma exceção à anterioridade nonagesimal? Não. Porque o IPI ele precisa respeitar a anterioridade nonagesimal. O IPI é, na verdade, uma exceção ao princípio da anterioridade anual. Calma, já já vou trazer para vocês a tabela aqui. Vamos à letra B. Da base de cálculo, vamos lá, é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, a majoração da base de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores, aqui está ok, e da alíquota sobre imposto de importação. Nosso gabarito, então, é a letra B. Por quê? Porque tanto o IPTU quanto o IPVA, no que diz respeito à sua base de cálculo, ele precisa seguir apenas a anterioridade anual, sendo então uma exceção à anterioridade nonagesimal. Lucas, socorro, como é que eu vou saber? Tá aqui. Pessoal, todos os impostos que são exceções ao princípio da noventena, isso quer dizer que não precisam seguir o princípio da noventena, são esses aqui. Pause o vídeo e anote. E para já trazer uma coisa super completa para vocês, tá aqui todas as exceções dos dois princípios. As exceções ao princípio da anterioridade anual e as exceções ao princípio da anterioridade da noventena. Pause esse vídeo, pelo amor de Deus, e copie essa tabelinha. Essa tabelinha precisa estar no coração de vocês, porque nós vamos resolver muitas questões sobre esse tema. Vocês vão ver que a FCC cobra muitas questões sobre esse tema, e não só a FCC, outras bancas também cobram. Pause o vídeo, anote, tire print, dê seu jeito, mas você precisa saber essa tabela aqui. Vamos ler junto? São princípios da anterioridade anual: o imposto de importação, exportação, o IPI, o IOF, os impostos extraordinários de guerra, os empréstimos compulsórios, no caso de guerra ou calamidade, contribuições para o financiamento da Seguridade Social, porque essas contribuições elas têm um prazo específico, da uma lei específica, no caso elas precisam seguir apenas a noventena, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Esses aqui são os impostos ou os tributos que não precisam seguir a anterioridade anual, ou seja, são exceções ao princípio da anterioridade anual. Vamos agora às exceções da noventena. Imposto de importação, imposto de exportação, o IR, imposto de renda, o IOF, imposto sobre operações financeiras,
os impostos extraordinários de guerra, os empréstimos compulsórios no caso de guerra externa ou calamidade, o IPTU e o IPVA somente quanto à sua base de cálculo. Vocês podem ver, pessoal, que tem impostos aqui que não precisam seguir nenhum dos dois, como imposto de importação, imposto de exportação, o imposto extraordinário de guerra, que mais? Empréstimos compulsórios no caso de guerra ou calamidade. Esses, por exemplo, não precisam seguir nem a noventena, nem a anterioridade anual. Mas temos algumas exceções que são exceções apenas de um, ou que são exceções apenas de outro. Veja bem, o IPI. O IPI é uma exceção ao princípio da anterioridade anual. Contudo, o IPI precisa seguir a noventena. O que mais aqui que a gente tem? O IPTU e o IPVA, quanto à sua base de cálculo, são exceções à noventena, porém precisam seguir a anterioridade anual. Então, tá vendo? Tem coincidências, tem pontos divergentes, mas tudo que vocês precisam saber sobre este tema, sobre esse tema de exceções, tá nessa tabelinha, então salve ela aí, beleza? Então vamos continuar, vamos para a nossa questão número 3. Caso houvesse sido publicada no dia 17 de novembro de 2020, uma lei federal, aumentando a alíquota do quê? Do imposto de renda. Relativamente a diversos tipos de rendimento tributados, o respectivo crédito tributário majorado em razão dessa lei só poderia ser cobrado a partir de... Veja, acabei de passar para vocês. O imposto de renda, ele se submete a qual das anterioridades? Anual ou nonagesimal? O imposto de renda se submete apenas à anterioridade anual. Isso quer dizer que, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, a majoração da alíquota do imposto de renda já pode ser cobrada. Então, a resposta à nossa questão, 1º de janeiro de 2021. Por quê? Porque está aqui, na tabelinha que eu trouxe para vocês, que o imposto de renda é uma exceção ao princípio da noventena. Significa que ele não precisa seguir o princípio da noventena. Ok? Vamos continuar. Questão número 4. A União publica no seu diário oficial um decreto concedendo uma isenção de ICMS a diversos produtos da cesta básica com o intuito de reduzir os preços ao consumidor final. Nos termos da CF, essa isenção, gente, 2 problemas. Primeiro, isenções. Isenções só podem ser concedidas mediante lei. Decreto não pode conceder isenção. Não pode. E agora, olha que situação. A União está concedendo uma isenção de um imposto estadual. Isso fere de forma grave o princípio da vedação das isenções heterônomas. Se eu represento a União, eu posso conceder isenções de tributos federais, não estaduais, não municipais. E assim com os demais entes, cada um no seu quadrado. Um estado só pode conceder isenções de tributos estaduais. Um município só pode conceder isenções de tributos estaduais. E uma informação importante que às vezes cai em prova, que não está relacionada com essa questão, mas já para te prevenir. Por exemplo, nós temos a repartição das receitas tributárias previstas na nossa Constituição Federal. A exemplo do IPVA, 50% da arrecadação do IPVA, que é o imposto tipicamente estadual, vai para o município onde é licenciado aquele veículo. Uma pergunta que às vezes cai em prova. Esse município pode conceder uma isenção sobre essa 50% do IPVA que vai para ele? A resposta é não. Porque o IPVA, pessoal, é um imposto de competência estadual. Somente o Estado pode conceder qualquer tipo de isenção do IPVA, por exemplo. Mesmo que o Estado deva transferir 50% da arrecadação do IPVA para o município onde está licenciado o veículo, o município não é competente para dar isenção aqui, por exemplo. Ok? Fizemos esse recorte, voltemos à questão. Então, vimos aqui que está tudo errado. Não pode ser feito por decreto. E a isenção e a União não pode conceder uma isenção de ICMS. Então, essa isenção é constitucional? Não. Seria constitucional? Não. Seria constitucional? Não. Só sobrou letra D e letra E. Vamos ver a letra D. É inconstitucional porque a União não pode conceder isenção sobre o tributo estadual. Tá ok? Vamos ver a letra E. É inconstitucional porque a União não pode conceder isenção de imposto estadual, apesar de ter a possibilidade de conceder isenção de municipal? Não. Como eu já falei, cada ente no seu quadrado,
cada ente pode conceder isenções apenas para os tributos que são da sua competência, então o nosso gabarito aqui é a letra D. Beleza? Vamos aqui à nossa base normativa na Constituição Federal. O artigo 151 prevê o seguinte: é vedado à União instituir isenções de tributos de competência dos estados, DF e municípios. Então, cada um no seu quadrado aqui. Outras coisas. Vamos fazer aqui agora uma revisão a respeito das isenções. Nós temos o grupo que exclui o crédito tributário. São as hipóteses de exclusão do crédito tributário, que são o quê? Isenção e anistia. Aqui a gente acabou de falar de isenção, mas também exclui o crédito tributário, a anistia, ok? Vamos fazer a leitura aqui juntos. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Vamos parar por aqui. Gente, isso é uma coisa que vira e mexe cai em prova. Não é porque o imposto foi isento, porque o crédito foi excluído, porque o imposto, por exemplo, é abrangido por uma imunidade, que o sujeito passivo está desobrigado das obrigações acessórias. Não. Seja a exclusão, seja a imunidade, seja a isenção, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam ter aí. Uma coisa, ou algum exemplo que é muito cobrado em prova também, quando a gente descumpre uma obrigação acessória, como regra, a legislação tributária estadual prevê uma multa. Se a pessoa for lá e for multada e pagar a multa, isso a desobriga de cumprir a obrigação acessória? Não. Ela tem que ser cumprida de toda forma, porque a obrigação acessória, pessoal, ela deve ser cumprida de forma apartada da obrigação principal. Independentemente da obrigação principal, se ela é isenta, imune, a obrigação acessória deve sempre ser cumprida. Senão vai gerar multa, e mesmo o pagamento da multa não desobriga a pessoa de cumprir a obrigação acessória que gerou essa multa. Beleza? Isso aqui é um ponto importante. Vamos ao artigo agora 176. A isenção, isso aqui é do Código Tributário Nacional, tá? A isenção é sempre decorrente de lei. Isso daqui eu já havia falado para vocês. Então, na questão anterior, a FCC trouxe que a isenção foi feita mediante decreto. Um decreto não pode considerar uma isenção. Vamos continuar. Decorrente de lei que especifique as condições, os requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica, sendo o caso, o prazo da sua duração. Beleza, vamos ao artigo 178. A isenção, isso aqui eu vou até grifar com você, gente, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Regra geral das isenções. Uma isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo? Sim. Qual é a exceção? A exceção são as isenções concedidas por prazo certo e em função de determinada condição, o que o nosso entendimento jurisprudencial chama de isenções onerosas. Veja bem, o que é uma isenção onerosa? É uma isenção que gera um certo ônus para o sujeito passivo que vai gozar daquela isenção. Vamos trabalhar aqui com um exemplo. Um ente publica lá uma lei para as empresas que fizerem a contratação de pelo menos 200 funcionários daquele município, vai ter uma isenção X. Então, a empresa vai lá, de olho nesse benefício, faz a contratação de 200 funcionários para gozar daquela isenção. Veja, isso foi uma isenção onerosa. A empresa, ela teve um ônus, ela teve um custo para conseguir gozar dessa isenção. Depois que ela teve esse custo para conseguir a isenção, é justo que o município vai lá e simplesmente mude a lei e acabe com aquela isenção? Não. Então isso, o nosso Código Tributário Nacional, bem como o nosso entendimento jurisprudencial dominante, já traz que isenções onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo. Isso é uma coisa importante também, que cai bastante em prova, beleza? Vamos agora ao nosso artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa. Então, o que a gente tem? A gente tem isenções que são instituídas mediante lei e elas têm um caráter geral. Se aplicam desde já para todo mundo. A lei já foi publicada, já está valendo para todo mundo porque tem um caráter geral.
Contudo, nós temos isenções que são para sujeitos passivos específicos. Então a lei, nesse caso, vai prever ali todas as condições para o sujeito passivo poder gozar dessa isenção e cabe à autoridade administrativa fazer a apuração se o sujeito passivo realmente cumpre os requisitos trazidos pela lei para poder gozar dessa isenção. Ok? Isso aqui é o que prevê o nosso artigo 179 do Código Tributário Nacional. Vamos agora continuar aqui o nosso estudo. Vamos já para a quinta questão, já feita aqui uma revisão rápida sobre isenções. Vamos à nossa quinta questão. A Constituição Federal estabelece limitações a poderes tributar. Nesse contexto, é vedado, vamos lá, a União instituir tratamento tributário ou fiscais diferentes para contribuintes que tenham domicílio ou residência em diferentes locais ou regiões. Pessoal, isso daqui está errado. Por quê? Embora a União não pode fornecer favores fiscais assim a bel prazer, a Constituição Federal estabelece que a União pode fornecer incentivos fiscais a determinadas regiões para manter o equilíbrio interregional entre as regiões. É o que acontece na prática com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, tem diversos benefícios fiscais, incentivos fiscais, que é para favorecer aquela região que historicamente já é um pouco prejudicada e etc., em quesitos econômicos. Então, nós vamos passar já pela literalidade aqui dos nossos dispositivos, mas ela pode estabelecer incentivos fiscais para determinadas regiões para manter o equilíbrio entre as regiões, sim, tá? Vamos à letra B. É vedado cobrar tributos federais sobre fonogramas e videogramas produzidos no Brasil ou importados, desde que contenham obras cinematográficas, musicais ou literomusicais. Gente, o texto está quase todo correto, se não fosse uma pegadinha. Cobrar tributos. Não, é impostos. Lembrem dessa diferença. Tributos é gênero. Tributos pega muita coisa. Pega impostos, taxas, contribuição de melhoria. A imunidade que tem lá na Constituição Federal para esses videogramas, fonogramas, aqui é referente a impostos. Trarei a literalidade para vocês, mas veja como a FCC é maldosa aqui. É proibido cobrar impostos, não tributos. Vamos à letra C. É vedado conceder qualquer subsídio, isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão. Gente, nada a ver, né? Que é vedado fazer isso tudo, então por que existiria na legislação se é vedado fazer isso tudo? Vamos à letra D. É vedado aos estados, ao DF, instituir tributo que não seja uniforme em seu território, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a combater a fome, a pobreza no seu território. Gente, infelizmente nós não temos aqui essa disposição, tá? Então a FCC, na alternativa dela, foi um pouco além do que prevê a legislação. A gente não tem essa previsão aqui. Vamos à letra E. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino. Isso é o nosso gabarito, é o princípio da não discriminação. Tá? Vamos agora a toda a base normativa que responde aqui essa questão. Nosso gabarito, letra E. Vamos lá. Segundo o artigo 151, tá, da União, da Constituição Federal, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou implique distinção ou preferência em relação ao Estado, DF, município, em detrimento de outro. Regra. Qual é a exceção? Eu comentei com vocês. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferenças das regiões. Então, assim, como regra geral, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme, etc. Mas ela pode conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio e desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões. Ok? Vamos voltar agora um pouquinho ao artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF e municípios instituir impostos. Impostos, 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 impostos.
não tributos. Tributos é gênero, impostos é mais específico. E no caso aqui das nossas imunidades, são referentes a impostos. É vedado instituir impostos sobre fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil. A grande pegadinha da questão era impostos. Então quer dizer que pode instituir taxa? Pode. Imposto que não pode. Agora vamos à literalidade do nosso princípio da não discriminação. É vedado aos estados, DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino. Isso quer dizer que é vedado, por exemplo, ao estado de Minas Gerais dar uma tributação mais gravosa de ICMS para produtos que venham de São Paulo ou para produtos que vão para São Paulo. Entendeu? Esse aqui é o espírito do nosso princípio da não discriminação. Beleza? Vamos à próxima questão, questão número 6, gente. Estão esquentando. Deixa eu tomar uma águazinha aqui. Vamos lá. Determinado município brasileiro decidiu adotar as seguintes medidas em 2014. Vamos ver. Lançou e promoveu a cobrança de IPTU em relação ao terreno em que se localiza um cemitério que é comprovadamente extensão de entidade de cunho religioso e cuja doutrina não aceita o sepultamento dos fiéis falecidos em outros cemitérios. A pergunta é, já vamos aqui, ó. Um município pode lançar o IPTU de um cemitério que é comprovadamente extensão de uma entidade de cunho religioso? Não pode. Porque o cemitério de uma entidade religiosa, desde que não seja utilizado para fins lucrativos, goza também da imunidade religiosa. Então isso daqui, ó, tá errado. O município não podia fazer isso. Vamos ver os outros. O município concedeu isenção desse mesmo imposto, IPTU, a um grupo limitado de munícipes, exclusivamente em razão da sua condição de ser servidores públicos. Eita lá. Ó, vamos lá, vamos resgatar um pouquinho do que a gente viu na questão anterior. A União pode conceder incentivos fiscais para garantir a igualdade, o desenvolvimento econômico-social entre as regiões. Ok, isso é uma coisa, para manter o equilíbrio entre as regiões, etc. Agora veja aqui como é completamente diferente. O município deu isenção de IPTU só para servidor público municipal. Isso aqui claramente fere o princípio da isonomia. Não pode, gente. Não pode. Entendam bem a diferença. Isso daqui dá uma isenção só porque o povo é servidor público? Nada a ver, não pode. Fere o princípio da isonomia tributária, tá? Então também não pode, tá? Também tá errado. Vamos ao 3. No exercício de 2014, o município editou um decreto no mês de novembro para vigorar a partir do exercício seguinte, majorando a base de cálculo IPTU, redundando esse fato, inclusive, a um aumento superior à variação dos índices oficiais de inflação. Então nós temos aqui um decreto que aumentou o IPTU acima dos índices de inflação. E sobre aqui, a resposta é que não pode, porque se ele tá aumentando a base de cálculo do IPTU, deveria ser feito mediante lei, etc., principalmente quando o aumento é superior à inflação, mas eu quero comentar uma coisa aqui para vocês. Tem um entendimento jurisprudencial que quando essa atualização da base de cálculo é mera correção monetária, não precisa de lei. O Poder Executivo pode fazer mediante decreto. Única e exclusivamente quando é mera correção monetária. Então, poderia ser feito mediante decreto. Contudo, a questão deixa claro que é um aumento superior aos índices de inflação. Ou seja, é um aumento real da tributação aqui, pela base de cálculo. Então, não é uma mera correção monetária, então não pode. Beleza? Então, resumindo, nada que pode. Vamos lá. Considerando as limitações ao poder de tributar arroladas na CF, a medida 2 violou o princípio da isonomia. A medida 2 é a que concedeu IPTU somente para servidores públicos. Perfeito. Gabarito da nossa questão, letra A. Comentei com vocês, inclusive, durante a resolução da questão. Agora vamos fazer aqui uma análise de todos os dispositivos que permeiam a resposta ou a invalidação de cada situação. Situação número 1. IPTU sobre imóvel utilizado como cemitério de entidade religiosa. No nosso artigo 150, temos aqui, olha, que é vedada a União, Estados, DF, Município instituir impostos, não tributos,
sobre templos de qualquer culto. Ok, agora vem a nossa jurisprudência que é relevante. Conforme o STF, essa imunidade alcança os cemitérios que constituam a extensão das atividades religiosas, desde que comprovadamente vinculadas às suas finalidades essenciais. E é justamente isso que a nossa questão trazia. Então, se você não tinha isso daqui no seu material, pause o vídeo, anote, escreva, salve isso aí no seu material de revisão, beleza? Vamos lá, análise da situação número 2. Isenção de IPTU só para servidores públicos municipais. O nosso artigo 150 diz que é vedada a União, Estados, DF, municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida, veja bem aqui, ó, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida. Então, dá uma isenção de IPTU exclusivamente porque alguém é funcionário público, viola expressamente isso aqui, ó, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional. Viola frontalmente a nossa Constituição Federal, tá? Vamos agora analisar a situação 3. Majoração da base de cálculo do IPTU por decreto, com efeitos nesse seguinte. Veja bem, e aqui vamos lá, deixa eu só ler aqui que eu vou fazer um comentário com vocês. O artigo 150 prevê que é vedada a União, Estados, DF, municípios exigir aumento de tributos sem lei que o estabeleça. Beleza, isso daqui responde à questão. Se fosse uma mera correção monetária, poderia ser feito por decreto? Sim, poderia. E aqui a questão poderia confundir alguém quanto às anterioridades. Mas lembre-se que o IPTU, quanto à sua base de cálculo, se submete apenas ao princípio da anterioridade anual. Então aqui, se porventura o candidato se confundisse e pensasse: ah, mas não respeitou a noventena aqui. Não respeitou, porque não precisava respeitar. A base de cálculo do IPTU precisa respeitar apenas a anterioridade anual. Beleza? Vamos à nossa questão número 7. De acordo com a Constituição Federal, as limitações ao poder de tributar, descritas nos princípios da anterioridade e retroatividade, anterioridade nonagesimal ou noventena, e da legalidade, aplicam-se à instituição de empréstimos compulsórios com a finalidade de... Ou seja, todas essas restrições aqui aplicam-se aos empréstimos compulsórios com a finalidade de... Gente, trabalhamos isso na aula passada. Tu tá com dúvida? Vai na playlist Direito Tributário, aula 1 e assiste, porque vale a pena, tá? Mas vou um breve remember aqui para vocês. Nós temos os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios. Nós temos 3 tipos de empréstimos compulsórios. 1, 2, 3. No caso de guerra externa, no caso de calamidade, e investimento público relevante. Gente, vamos pensar um pouquinho? Tá tendo uma guerra. O Estado dá conta de esperar o próximo exercício financeiro para instituir um empréstimo compulsório, caso ele precise angariar mais recursos para responder a essa ameaça externa? Não dá. Então, por óbvio, o empréstimo compulsório no caso de guerra não precisa respeitar nem o princípio da anterioridade anual, nem nonagesimal. Então não precisa respeitar nenhum. No caso de calamidade, pessoal, a mesma coisa. Tá tendo uma calamidade pública. O Estado precisa urgentemente de recursos porque acabou para responder à calamidade. Ele pode esperar até o ano seguinte para pegar esses recursos? Não, todo mundo vai morrer. Então, no caso de calamidade pública, também não precisa respeitar nem a anterioridade anual, nem nonagesimal. Agora, no caso de investimento público relevante,
Por mais que ele seja relevante, pode esperar, não pode? Então, esse é o caso de um empréstimo compulsório que deve respeitar todas essas restrições que estão aqui no enunciado. E cadê a nossa resposta? Letra D. Realizar investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Embora aqui fale que é urgente, o investimento público não é tão urgente quanto guerra ou calamidade. Então ele precisa sim respeitar essas restrições aqui, até mesmo para proteger os direitos dos nossos contribuintes. Ok? Vamos lá, questão de número 8. A Constituição Federal, no seu artigo 150, trata das limitações do poder de tributar, consagrando nesse dispositivo vários princípios relacionados com essas limitações. De acordo com o texto constitucional, são excluídos do princípio da... Gente, aquela tabelinha, pelo amor de Deus, guardem, anotem, olha, levem pro coração aqui. De novo, a FCC cobrando aquela mesma coisa, aquela tabela que eu passei para vocês. Responde tudo. Vamos lá. Estão excluídos do princípio da anterioridade nonagesimal ou a noventena. Aqui o imposto de importação, o de exportação, o IR e o IOF. Vamos ver as outras. Estão excluídos do princípio da legalidade, o aumento da base de cálculo do IR. Não. Legalidade, não. O aumento da base de cálculo do IR, não está excluído da legalidade. Ele tem que ser mediante lei, nada a ver. Está excluído da irretroatividade. Gente, a gente não tem princípio que é excluído da irretroatividade. Esses são excluídos. Impostos que são excluídos da irretroatividade. A gente tem exclusões das anterioridades, não irretroatividade. Cuidado. Anterioridade. O IR, o ITR, o ITCMD, o ITBI. Gente, a gente nem falou disso, tá? Nada a ver. E princípio da legalidade. O IPI, o IOF e o aumento da base de cálculo do ICMS e aqui. Também nada a ver. Nosso gabarito, então, letra A. Novamente, aqui, ó. São exceções ao princípio da anterioridade anual. Anotem. Tabelinha de novo, gente, de novo. Se vocês não pegaram da última, pega agora. Vocês estão vendo que cai, tá? Questão número 9. De acordo com a Constituição Federal, o princípio nela consagrado e conhecido como princípio da irretroatividade é aquele que veda a cobrança de tributos em relação a... Vamos resgatar? O princípio da irretroatividade veda o quê? Veda a cobrança de um tributo cujo fato gerador seja anterior à lei que o estabeleceu. Se a lei foi publicada hoje, ela só vale para fatos geradores após a publicação dessa lei. Ela não pode valer para fatos geradores anteriores à publicação da lei. Em suma, é isso, só procurar aqui. Então, o princípio da irretroatividade é aquele que veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Perfeito. Nosso gabarito da questão, letra A. Vamos aqui ao nosso dispositivo constitucional. O artigo 150. É vedado à União, Estados, DF e municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Gente, porque pensa bem. Eu sou o presidente da República e agora eu quero fazer a proposta de uma lei que vai ser aprovada lá no Senado para cobrar tributo de fato gerador que vem lá desde 1990. Pô, vou lascar com a vida de todo mundo, né? Não pode. É só daqui para frente. Vamos lá? Questão de número 10. Observam os princípios da anterioridade anual e nonagesimal os impostos sobre... Gente, de novo. Mesma coisa. Então vamos lá. Observam a anterioridade anual e nonagesimal ou noventena. Vamos na ordem. O IPI observa a anual? Não. O IPI observa apenas a noventena. Porque é na ordem aqui, respectivamente. Vamos abrir. Observam o IPI. Observam a anterioridade anual. Letra B, IPI. Não. IPI observa apenas a nonagesimal. Vamos lá, letra C. Observa a anual. Imposto sobre a renda e a fixação da base de cálculo do imposto sobre propriedade
veículos automotores, respectivamente. Vamos lá. Aqui ficou meio truncada a questão, é meio confusa a redação, mas vamos destrinchar. Os impostos sobre a renda observam a anual? Sim. Agora, a fixação da base de cálculo do IPVA observa a nonagesimal? Não. Ele observa apenas a anual. Então não é a nossa resposta. Vamos procurar. Os impostos sobre importação de produtos estrangeiros e exportação para o exterior. Gente, nada a ver. Nós vimos aqui, por exemplo, que o imposto de importação e exportação, eles não observam nenhum dos dois. Lembram? Eles são uns daqueles que não observam nenhum dos dois. Letra E. O imposto de renda. O de imposto de renda observa a anual? Observa. O IPI observa a noventena? Observa. Nosso gabarito da questão, letra E. Uma questão um pouquinho confusa, né? Ela traz aqui tudo confundido, depois jogam respectivamente. Contudo, o gabarito da questão, letra E. Às vezes a FCC faz umas questões que não tem uma redação um pouco confusa, um pouco truncada, que pode confundir alguns candidatos. É bom a gente ficar atento a essas questões também. Até eu achei truncada a redação. Vamos lá. Questão de número 11. De acordo com a Constituição Federal de 88, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados, DF e municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, exceto... Eita, já dei a resposta, mas vamos voltar aqui para discutir item por item. Vamos lá. Exceto em relação às suas fundações? Não. Porque as fundações de partidos políticos também gozam da imunidade dos partidos políticos. Previsão expressa na Constituição. Então, o exceto aqui deixa errado. Se fosse inclusive, estaria correto, mas o exceto, errado. Letra B. É vedado a União, Estados, DF, municípios instituir contribuição de melhoria? Não. Qualquer ente que faça uma obra pública e dela decorra uma valorização imobiliária do imóvel do contribuinte, qualquer ente pode instituir essa contribuição de melhoria. Qualquer ente pode instituir. Então não é vedado, não. Letra C. É vedado instituir impostos sobre o patrimônio e a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais de entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive sobre organizações assistenciais beneficentes. Esse daqui é o nosso gabarito, né? Já havia vazado para vocês antes do tempo, mas vamos ver a D e a E também. É vedado instituir qualquer contribuição por meio de lei para o custeio de regime próprio de previdência, Não, nada a ver, gente. Nada a ver. Principalmente quando a gente trata aqui do regime próprio de previdência, cada ente institui o seu. Cada ente. A União institui o seu, o Estado o seu, o município o seu. Tá? Então, assim, não é isso aqui, não é vedado, não. Vamos ver a letra E? É vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Aqui, ok. Porém, permitida a distinção? Não. Vedada a distinção em razão da ocupação profissional ou função por ele exercida. Já vimos questão sobre isso aqui lá para trás, tá? Então, gabarita essa questão, letra C. Vamos agora, pessoal, na nossa Constituição Federal, para a gente fazer um resumo a respeito de todas essas imunidades tributárias que estão relacionadas com a questão anterior. Vamos lá. Imunidade tributária dos partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e de assistência social. Conforme o nosso artigo 150, é vedado à União, Estados, DF e município instituir impostos não tributos sobre o patrimônio e a renda dos partidos políticos, inclusive suas fundações. Inclusive. Isso na questão anterior estava como exceto, mas inclusive as suas fundações. Vamos lá. As entidades sindicais de trabalhadores. Veja bem, entidades sindicais de trabalhadores. Os sindicatos de trabalhadores, não de empregadores. Muitas questões trazem como casquinha de banana, trocam trabalhadores por empregadores. Assim como a questão anterior trocou o inclusive por exceto. Gente, a FCC
adora fazer esse tipo de coisa. O seu examinador vai tentar fazer isso com você na sua prova, mas você não vai errar porque você viu esse vídeo. Vamos continuar? E também as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Outra pegadinha da FCC, pode falar com fins lucrativos. Então, fiquem espertos, tá? Aqui nós estamos falando de 3 entidades: partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Beleza? Vamos à próxima imunidade. A gente vai falar um pouco agora das imunidades de templo de qualquer culto. Artigo 150. É vedado à União, Estados, DF, municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Parágrafo 4º. As vedações expressas nesse inciso compreendem somente o patrimônio e a renda de serviços relacionado com as finalidades essenciais da entidade nela contida. Beleza? Vamos agora tratar aqui da imunidade recíproca, artigo 150. Vedada a União, Estados, DF, municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Parágrafo 2º. É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, renda, serviços vinculadas às suas finalidades essenciais. Então, essa imunidade vai para as autarquias, vai para as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só que apenas as rendas e serviços vinculadas às suas finalidades essenciais ou outras delas decorrentes. Ok? Vamos ver o parágrafo 3º. Não se aplicam ao patrimônio e à renda ou serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regida pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados. É claro, se a gente tem uma entidade pública que explora atividade econômica regida por uma norma de empreendimento privado, ela não pode ter uma imunidade, porque senão fere o equilíbrio concorrencial com a iniciativa privada. Ok? Vamos avançar? Próxima questãozinha da FCC. Nos termos da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estados, DF, municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, exceto as suas fundações. Já vimos que não. Letra B. Instituir tratamento desigual. Isso aqui tá parecido com a anterior, né? Parece que tá a mesma. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Contudo, permitida, contudo, a distinção em razão? Não. Letra C. Letra C. Instituir ou aumentar tributos sem lei... essa questão é diferente. Tá parecida, mas é outra questão. Aqui, ó. É vedado à União, Estados e município exigir ou aumentar tributo sem lei complementar que estabeleça. Pessoal, sem lei que o estabeleça. Não precisa ser complementar. Olha o nível da pegadinha do seu examinador. Não precisa ser complementar. Lei ordinária, tá? Letra D. É vedado à União, Estados e municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos, exceto o papel destinado à sua impressão? Não, porque a imunidade para livros, jornais e periódicos alcança o papel destinado à sua impressão. Então aqui também está errado. Vamos ver a letra E. É vedado instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suporte materiais digitais que os contenham, salvo etapa de replicação industrial de mídias ópticas. Perfeito. É toda a literalidade da nossa Constituição Federal. Vamos agora à literalidade da nossa Constituição sobre a imunidade cultural. O artigo 150 prevê o seguinte: é vedada à União, Estados, DF e municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial das mídias ópticas. Então, o que o nosso examinador da FCC fez aqui,
ele pegou a literalidade da Constituição e transformou numa alternativa. Vamos agora à próxima questão. Questão de número 13. À luz da disciplina constitucional, das limitações ao poder de tributar e da jurisprudência do STF, as seguintes situações de incidência de... Vamos ver o comando da questão? A imunidade recíproca alcança, não alcança? Então a gente tem que analisar as três situações e ver se elas são abrangidas pela imunidade recíproca ou não. Vamos à primeira. O IPTU, relativamente a imóvel de propriedade de autarquia estadual, cujo uso é cedido a particular, pessoa jurídica, para exploração de atividade econômica com fins lucrativos. Veja bem, como regra, um imóvel de uma autarquia estadual é abrangido pela imunidade recíproca ao IPTU, como regra. Contudo, nesse caso, a autarquia estadual alugou para um terceiro, para uma pessoa privada de direito público, de direito privado, e ainda por cima, esse terceiro explora atividade econômica. Então, nesse caso, conforme a jurisprudência do nosso STF, esse imóvel não será abrangido pela imunidade recíproca. Porque pensem, embora formalmente o imóvel pertença ao ente público, a autarquia estadual aqui no caso, materialmente ele está sendo utilizado e usufruído por um particular, que ainda por cima explora atividade econômica. Então esse imóvel não será abrangido pela nossa imunidade recíproca. Vamos ver os outros casos. IPVA, relativamente a veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária, em que a pessoa jurídica de direito público figura como devedora. Veja bem, nós temos uma pessoa jurídica de direito público, um Estado. Um Estado comprou um carro, porém ele financiou o carro. Então, lá no documento do carro, a propriedade do carro vai estar do banco que financiou o veículo. Por ter feito isso, o Estado perde a sua imunidade recíproca quanto ao IPVA? Não, não perde. Não perde. Por quê? Porque materialmente, assim, tem um entendimento jurisprudencial, mas vamos pensar na lógica. Materialmente, o carro é do Estado, é do município, é da União, é da autarquia. Ele apenas financiou, ele apenas fez o financiamento. Entendeu? Ele apenas fez algum empréstimo com garantia, por exemplo. Então, formalmente, o carro pode até estar no nome do banco, mas materialmente o carro é do ente público. Então, por isso, ele continua a gozar da entidade recíproca nesse caso, entende? Tem também, obviamente, o entendimento jurisprudencial que baseia isso. Então, no caso do número 2, o carro, mesmo que ele tenha sido comprado por uma alienação fiduciária, ele será abrangido pela imunidade recíproca do IPVA. Vamos agora ao item 3. O ITR, relativamente a imóvel de propriedade de sociedade de economia mista, que presta em regime de exclusividade serviço público essencial sem fim lucrativo. Veja, temos uma sociedade de economia mista, presta em regime de exclusividade, serviço público essencial e ainda por cima sem fins lucrativos. Vai estar abrangido pela imunidade tributária recíproca? Claro. Então, 2 e 3. 2 e 3, o nosso gabarito, 2 e 3, letra D. Alcança apenas 2 e 3. Vejamos agora todas as jurisprudências que baseiam aqui as nossas respostas. A primeira, vamos lá. Tudo do STF, tá? A imunidade recíproca prevista no artigo 150 da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público quando ela seja exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Veja, justamente o que trazia o primeiro caso lá da questão anterior, o caso 1 da questão anterior. Porque senão fica fácil, né, pessoal? A gente pega um ente privado que tem o objetivo de gerar lucro e ele vai e aluga um imóvel do ente público e não paga IPTU. Ele tem uma vantagem desleal quanto aos demais comércios, pensem. Então, aqui realmente a imunidade recíproca não alcança esse imóvel quando está alugado a um particular, ainda por cima quando tem o objetivo de gerar lucro, tá? Vamos lá. Segunda jurisprudência. Incide a imunidade prevista no 150 em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que a pessoa jurídica de direito público surge como devedora. É justamente o exemplo que eu citei.
o ente foi comprar um carro, ele financiou o carro. Mas, então, no documento do carro vai estar lá no nome do banco, mas o carro é do ente público, então ele vai sim gozar da imunidade tributária recíproca. Vamos à terceira. As empresas públicas e sociedades de economia mistas delegatárias de serviço público essencial que não distribuam lucros aos acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, independentemente da cobrança de tarifa como contraprestação de serviço. Então, se nós temos aqui uma concessionária de energia elétrica, ela cobra tarifa como contraprestação do fornecimento de energia elétrica. Contudo, se ela não distribuir lucro aos acionistas e nem oferecer risco ao equilíbrio concorrencial, ela continuará a gozar da imunidade recíproca. Tá? Isso aqui que diz a nossa jurisprudência do STF. Vamos agora à próxima questão, questão de número 14. A Constituição Federal estabelece uma série de limitações ao poder tributar. Dentre essas limitações, a Constituição veda à União, aos Estados, de instituir tributo que não esteja completamente uniforme em todo o território ou que implique distinção de qualquer espécie entre os Estados. Gente, já vimos a literalidade da Constituição. A União, ela pode fornecer incentivos fiscais a determinadas regiões do país para manter o equilíbrio socioeconômico entre as regiões. Então, generalizar isso aqui da forma que a questão faz, está errado, por conta da literalidade da Constituição. Vamos à letra B. A União, vamos lá, a Constituição veda a União, aos Estados, DF, municípios, instituir tributos, instituir tributos sobre filmes, aqui ó, tributos. Gente, não é tributos, é impostos. Então a gente já corta e já vai para a próxima. Letra C. Veda a União utilizar tributo como efeito de confisco para promover reforma agrária, urbana, etc. Gente, até aqui do efeito de confisco, tem sim o princípio da vedação do confisco, ou o princípio do não confisco. Contudo, esse restinho aqui extrapola a previsão constitucional, tá? Extrapolou, foi mais amplo aqui. Vamos à letra D. Veda a União, Estados, DF, municípios exigir, aumentar ou isentar ou remir imposto sem lei que estabeleça. Perfeito. Tudo isso daqui deve ser feito mediante lei, como nós já trabalhamos aqui. Vamos dar uma olhada na letra E. Veda aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de veículos por meio de pedágios. A gente tem milhões de pedágios aí pelo país, são todos inconstitucionais. Então, claro que não, nada a ver essa questão. Gabarito, letra D. Vamos agora à nossa questão 15. A Constituição Federal contempla várias regras que têm por finalidade limitar o poder de tributar às pessoas jurídicas de direito público interno. De acordo com essas regras, é vedado aos Estados instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, facultada para fins de desoneração tributária total ou parcial a distinção de origem étnica. Facultada a distinção de origem étnica para tributo, gente, nada a ver. Viajou total. Já pode parar por aqui, nem precisa ler o resto. Letra B. É vedado aos Estados cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da regulamentação da lei que os houver instituído, aumentado ou reduzido. Regulamentação. Vamos ver as outras aqui. É vedado aos Estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias em que haja sido regulamentada a lei que os instituiu ou aumentou, podendo o referido prazo ser reduzido nos casos em que o término ocorrer nesse subsequente, hipótese que o tributo será cobrado desde o primeiro dia. Gente, viajou total essa daqui. Ser reduzido a noventena, veja bem, a noventena se aplica ou não se aplica. Se ela se aplica, não há que se falar em redução não, tá? Vamos à letra D. É vedado aos Estados exercer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. É exatamente o nosso gabarito. Gabarito, letra D. Veja bem, o ICMS é um imposto de circulação de bens e mercadorias e tal, mas não se aplica aqui.
tá bom? É realmente vedado aos estados estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. A única ressalva aqui é o nosso ICMS, ressalvada a cobrança do pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Como falei anteriormente, é claro que o pedágio é constitucional, se não fosse não teríamos 50 milhões de pedágios hoje. E veja bem, eu deixei circulada aqui a letra B para a gente ver a maldade da banca. Letra B, vamos lá. É vedado aos estados cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da regulamentação da lei. Gente, não é regulamentação da lei, é instituição da lei. O regulamento normalmente vem depois. Então, olha que maldade. Ela trocou o termo instituição por regulamentação. E isso fez da questão errada. Tá vendo como é que a FCC é? É isso daí que você deve esperar para sua prova. Beleza? Gabarito da questão, então, letra D. E com isso, finalizamos a nossa aula de hoje de Direito Tributário. Se você ficou um pouquinho perdido em relação aos conteúdos, sugiro que você vá na playlist Direito Tributário, comece pela primeira aula de Direito Tributário, que você vai conseguir pegar um pouquinho dos conteúdos que nós passamos aqui um pouco mais rápido, foram dados na aula anterior, e assim nós seguiremos o conteúdo de cada playlist de maneira objetiva e didática para a prova de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.